pessoal, hoje eu vou conversar um pouco sobre as medidas baseadas na distribuição dos dados, aquelas que identificam as tendências das características gerais de uma distribuição de dados. Vou falar hoje sobre medidas de variabilidade ou dispersão, a amplitude, a variância e o desvio padrão. Eu gravei algumas videoaulas aí sobre as medidas de posição, as medidas de tendência central, a moda, a média e a mediana. E hoje eu vou falar um pouco sobre essas três medidas de variabilidade ou dispersão do conjunto dos dados. Primeiro, a amplitude. A amplitude, ela é, dentre as medidas de dispersão à variabilidade, aquela talvez de entendimento mais simples. Mas antes disso, eu quero falar sobre o conceito de dispersão ou de variabilidade dentro da estatística. A dispersão ou variabilidade é a maior ou a menor diversificação dos valores de uma variável em torno de um valor de tendência central tomado como ponto de comparação como a média aritmética. Para qualificar os valores de uma dada variável, ressaltando a menor ou a maior dispersão ou variabilidade, entre esses valores e a sua média de dispersão, a estatística recorre às medidas de dispersão ou de variabilidade, e como eu disse para vocês, a amplitude total, é a diferença entre o maior e o menor valor observado. Então, nessa série de dados de altura, que nós utilizamos inclusive na aula passada, de 25 indivíduos, a amplitude total é encontrada simplesmente pela subtração do valor máximo pelo valor mínimo. Então, o valor máximo 1,74, o valor mínimo 1,66, a diferença entre eles aí é de 0,08. Essa é a amplitude da variabilidade. Se passássemos aqui para centímetros, né, essas alturas seria de 8 centímetros. Bom, vamos pensar um pouco, né, sobre o conceito de homogeneidade e de heterogeneidade dos dados, ou seja, o conjunto de dados é muito parecido entre si, os dados são semelhantes no seu conjunto, ou os dados são muito diferentes no seu conjunto, são heterogêneos. Então, para isso, vamos fazer uma breve explanação aqui a partir de três conjuntos de valores: o conjunto X, o conjunto Y e o conjunto Z. O conjunto X composto pelos seguintes valores: 70, 70, 70, 70 e 70. O conjunto Y formado pelos seguintes valores: 68, 69, 70, 71 e 72. E o conjunto Z é composto pelos seguintes valores: 5, 15, 50, 120 e 160. Calculando a média aritmética de cada um desses conjuntos, nós vamos perceber que a média é a mesma. O valor 70 é o valor médio dos três conjuntos. É isso que nós observamos. Mas eles são homogêneos, são heterogêneos. Qual é o mais homogêneo? Qual é o menos homogêneo? Então é fácil notar que o conjunto X é o mais homogêneo do que os conjuntos Y e Z, já que todos os valores são iguais à média, o valor 70. O conjunto Y ele é mais homogêneo que o conjunto Z, pois há uma menor diversificação entre cada um dos seus valores e a média representativa. Veja também como a amplitude é bem menor, né? De 68 para 72, a amplitude total é de 4. Chamado de dispersão ou variabilidade, a maior ou menor diversificação dos valores de uma variável em torno de um valor de tendência central, tomado como ponto de comparação, podemos dizer que o conjunto X apresenta a dispersão ou variabilidade nula e o que conjunto Y apresenta uma dispersão ou variabilidade menor do que o conjunto Z,
que é o que tem a maior variabilidade. Veja a diferença da amplitude, chega a 155. Bom, a amplitude é muito simples de observar e aqui também já temos esse conceito geral do que é um conjunto de dados homogêneo, um conjunto de dados heterogêneo. Bom, a amplitude total de dados não agrupados é, como eu mostrei para vocês, é a diferença entre o maior e o menor valor observado. Ou seja, a amplitude total é o valor máximo subtraído o valor mínimo do valor máximo. Então, aqui mais um exemplo, os valores 40, 45, 48, 52, 54, 62 e 70, 7 valores, nós vamos ter uma amplitude aí, o maior valor 70, o menor valor 40, já está num rol crescente, nós percebemos que a amplitude total é 30. Então, quando dizemos que a amplitude total dos valores é 30, estamos afirmando alguma coisa do grau de sua concentração, da concentração dos dados. É evidente que quanto maior a amplitude total, maior a dispersão ou a variabilidade dos valores da variável. Relativamente aos 3 conjuntos de valores mencionados no início do capítulo, que eu mostrei no slide anterior, a gente percebe que aquele primeiro grupo X, ele tem aí a dispersão nula, enquanto o outro, o Y, tem uma amplitude de 4, como eu já tinha mostrado para vocês, e o Z, uma amplitude de 155. Quando os dados são agrupados, mas não em intervalos de classe, nós temos aí a mesma situação, né? A amplitude total é o valor máximo menos o valor mínimo. A gente tem que considerar somente uma tensão em relação à frequência, né? Para a gente não confundir com a frequência. A moda é o número 2, porque a frequência do valor 2 se repete 12 vezes, mas o menor valor do conjunto de dados é 0 e o maior valor do conjunto de dados é 4. Não estão agrupados, estão apenas considerados a sua frequência. Também é muito simples, né? O maior valor 4 menos o menor valor 0 é igual a 4. A amplitude total aqui no caso de dados agrupados sem intervalos de classe, nesse exemplo, é apenas uma questão de atenção para não confundir com a frequência. Quando há intervalos de classe, a amplitude total é a diferença entre o limite superior da última classe e o limite inferior da primeira classe. Então, a fórmula amplitude total, o limite superior da última classe menos o limite inferior da primeira classe. Então, observando um exemplo que nós já trabalhamos em outras videoaulas de estaturas, de grupos de estaturas em centímetros, 6 classes de estatura, 40 indivíduos foram mensurados nas suas alturas, e nós percebemos aí que dentro de cada classe essa distribuição de frequência. Veja, qual que é a moda? A moda dos indivíduos é essa que se encontra na classe 3, né? É a classe 3, é a classe modal, mas não é isso que eu quero saber agora. O que eu quero saber agora é a amplitude máxima. Então, os dados que eu tenho que observar para jogar na fórmula é o valor do limite, né? O limite superior da última classe, no caso 174, e o limite inferior da primeira classe, que é o valor 150. Então, a gente substituindo isso na fórmula, 174, que é o limite superior da última classe, e 150, que é o limite inferior da primeira classe, nós temos aí a amplitude total de 24 centímetros, já que nós estamos tratando aí das estaturas. Então, atenção, né? A amplitude total tem o inconveniente de só levar em conta os 2 valores extremos da série, descuidando do conjunto de valores intermediários, o que quase sempre invalida a idoneidade do resultado. Ela é apenas uma indicação aproximada da dispersão ou da variabilidade. É importante aí, faz-se o uso da amplitude total quando se determinar a amplitude da temperatura em um dia ou no ano, no controle de qualidade ou como uma medida de cálculo rápido, e quando a compreensão popular é mais importante que a exatidão ou que a estabilidade.
A bibliografia principal dessa aula aí, basicamente, de Crespo, Estatística Fácil. Até a próxima.